Olá, viajante curioso! Você chegou ao canal Mergulho Desconhecido, onde mergulhamos fundo nos enigmas mais sombrios e nas histórias mais surpreendentes do planeta. Hoje, vamos caminhar lado a lado com a morte. Vamos atravessar as fronteiras do último suspiro e desvendar em detalhes o que acontece com o corpo humano depois que a vida se apaga. É uma jornada lenta, inevitável e perturbadora, que mistura ciência, espiritualidade, crenças milenares e até episódios assustadores registrados na história. Quando a morte chega, ela começa de forma quase silenciosa. O coração para, os pulmões deixam de funcionar e o cérebro, tão faminto por oxigênio, entra em colapso. Nos primeiros minutos, ocorre o que os médicos chamam de morte clínica. Algumas pessoas que viveram experiências de quase morte relatam ter visto túneis de luz, ouvido vozes ou sentido como se estivessem flutuando sobre o próprio corpo. A ciência explica esses fenômenos como descargas elétricas desordenadas do cérebro em colapso. Mas para outros, são os primeiros sinais de que a consciência atravessa para outro plano. Enquanto isso, dentro do corpo, a vida vai se esvaindo rapidamente. Sem circulação, o sangue perde sua força e se acumula pela gravidade nas partes mais baixas. É como se a pele fosse pintada por manchas arroxeadas, um fenômeno conhecido como livor mortis. Horas depois, vem o rigor mortis. Os músculos sem energia endurecem e travam. O corpo que antes se movia livremente, agora se torna uma estátua gélida. Os antigos acreditavam que era nesse momento que a alma abandonava a carne para nunca mais voltar. Mas a morte não é apenas ausência de vida. Ela é também o início de uma transformação irreversível. Passadas algumas horas, começa a autólise, um processo em que as próprias enzimas do corpo passam a destruí-lo por dentro. Os órgãos se dissolvem lentamente em uma massa líquida, como se o corpo fosse engolido por si mesmo. Esse é o prelúdio da putrefação. As bactérias, que sempre habitaram nosso corpo em silêncio, especialmente no intestino, encontram agora liberdade para agir. Sem sistema imunológico para contê-las, elas se multiplicam rapidamente. Produzem gases como metano e enxofre que incham o corpo de dentro para fora. O abdômen estufa, a pele se estica até rachar, os olhos podem saltar e, em alguns casos, o corpo chega a emitir sons estranhos, como se o morto tentasse falar. É o corpo se tornando palco de uma guerra invisível, regida apenas pela natureza. Nesse momento, o odor da morte se espalha. É um cheiro forte, nauseante, que mistura enxofre, amônia e carne em decomposição. Povos antigos acreditavam que esse cheiro atraía maus espíritos. Por isso, egípcios, gregos e romanos queimavam ervas, usavam perfumes e incensos para afastar a influência dos mortos sobre os vivos. Logo, insetos necrófagos, como as moscas varejeiras, são atraídos. Em poucas horas, elas depositam ovos em regiões úmidas do corpo: olhos, boca, narinas, genitais. Em questão de dias, larvas famintas começam a devorar o corpo em uma velocidade impressionante. Esse processo natural é tão eficiente que, em poucos meses, grande parte da carne desaparece. O que resta, lentamente, são apenas ossos. E nem mesmo eles são eternos. Ossos expostos ao tempo se fragmentam, se dissolvem em minerais e retornam ao solo. Dependendo das condições, esse ciclo pode durar anos ou até séculos. Em regiões secas e quentes, o corpo pode se mumificar naturalmente, preservando pele e cabelos por dezenas de anos. Já em ambientes úmidos, ele se desfaz em ritmo acelerado, desaparecendo quase por completo. No entanto, o destino do corpo também é moldado pelas culturas humanas. Os egípcios desenvolveram a mumificação artificial para que a alma tivesse uma morada eterna. Os hindus creem que o corpo é apenas uma veste temporária, e a cremação liberta a alma para o próximo ciclo. Os cristãos falam em ressurreição
em que a carne corrompida será restaurada em glória. Já os budistas encaram a decomposição como um lembrete da impermanência de todas as coisas. A ciência moderna observa esses mesmos processos com outros olhos. A medicina forense utiliza cada fase da decomposição para calcular a hora da morte em investigações criminais. Cemitérios, necrotérios e técnicas de embalsamamento foram criados para retardar a decomposição. Já a cremação reduz em horas o que levaria anos para acontecer. Existem até projetos modernos, como enterros ecológicos, que transformam o corpo humano em adubo para árvores. É o retorno literal da carne à vida vegetal. Mas apesar de toda essa explicação científica, o maior mistério ainda permanece. O que acontece com a consciência após a morte? Alguns estudiosos acreditam que a mente desaparece junto com o corpo, que não há nada além do fim biológico. Porém, experiências de quase morte, lembranças de vidas passadas e crenças espirituais apontam para outra possibilidade, a de que o corpo é apenas a casca, e o que somos de verdade segue viagem para um lugar desconhecido. O corpo, após a morte, se dissolve, retorna à terra, alimenta plantas, animais e se transforma novamente em energia vital. Mas aquilo que chamamos de alma ou consciência continua sendo a grande interrogação da humanidade. Talvez sejamos apenas matéria que se desfaz. Talvez sejamos viajantes que atravessam portas invisíveis para outros mundos. A morte, afinal, é o destino inevitável que une toda a humanidade. O corpo se transforma, mas o mistério permanece. O fim talvez seja apenas o começo. Gostou? Assine o canal Mergulho Desconhecido. Deixe seu like e compartilhe. Aqui no canal Mergulho Desconhecido você sempre mata sua curiosidade e aprende cada vez mais.